Tá começando mais um Entre Vós, eu sou a Lari Marola, seja muito bem-vindo. E aqui, todas as semanas, eu trago uma amiga minha empreendedora para contar os seus bastidores. E no episódio de hoje, você vai conhecer a Maísa, que é uma amiga do coração, que é a rainha das finanças. Se você nunca ouviu falar dela, meu amor, se prepara, porque hoje vai ser uma aula. Vem comigo. Então, diretamente da Islândia, Maísa, a diva dos investimentos. Ok. Gente, a Maísa... Diva da prosperidade. Da rainha voz, das finanças. mesmo. A Maísa é minha amiga faz quanto tempo? 2 anos? Um pouco mais. Um pouco mais? Né? Um pouco mais. Peraí que a gente vai perguntar para os universitários. Deve ter 2 anos. 2 anos. É. Então mais ou menos isso, 2 anos. E eu posso falar, que eu já falei várias vezes, que ela mudou minha mentalidade em relação a dinheiro, que pra mim era um grande tabu. Hoje é algo muito tranquilo de falar sobre. E é muito bom ter ela aqui. Espero que vocês aproveitem esse episódio. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Sempre maravilhoso estar aqui com você. E hoje, por sinal, ela estava aqui dando palestra, tá? Literalmente. Ela Aproveitando esse palestrou espaço aqui maravilhoso que a Lari criou. para fazer a reunião da comunidade Money Circles. Mas calma que chegaremos lá primeiro. Vamos. Por que finanças? Então, finanças sempre foi minha vida. Eu era uma criança meio estranha, porque a minha família não tem ninguém que seja economista, ninguém que entendia de investimentos. Pelo contrário, meu pai tinha algumas crenças ali de que investimento é cassino, de que a gente provavelmente vai perder dinheiro, só quem ganha é a casa, no caso a instituição financeira. Mas eu, quando criança, eu olhava aqueles gráficos e eu queria entender aquilo. Caderno de economia, do Globo, que a gente assinava. Eu era estranha. Eu queria realmente entender aquilo, eu achava chique, achava sofisticado. Você ali entender o que são todas aquelas nomenclaturas. Isso criança, tá? E o gráfico sempre me chamou bastante atenção. Corta para quando chegou a hora de decidir qual seria a universidade. Na minha família só temos empreendedores, não temos médicos nem advogados, então isso nunca foi uma questão para mim, nunca foi um desejo, nem meu nem da minha família, de fazer essas profissões mais tradicionais. Então eu fui para ADM, que seria o mais lógico, porque a minha família tem empresas, então ali ia aprender a administrar, ia seguir esse caminho. Só que eu entrei no IBMEC, que é Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, então é uma instituição muito focada em finanças, sempre foi, e tinha um curso de economia. Quando eu entrei em ADM, a gente tinha algumas matérias de economia que eu me apaixonei. E aí eu troquei no semestre seguinte e pronto, ali. amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Trabalhei com investimentos, né? Saí de lá, fui trabalhar como trainee, trabalhei em banco de investimento, no maior banco de investimento da América Latina, e peguei ali o gosto por investimentos. Mas é o que eu estava falando mais cedo. Eu estava inserida numa bolha ali. As pessoas já estavam acostumadas a investir, as pessoas falavam de investimento, falavam de dinheiro. E quando a gente está inserido numa bolha, é difícil a gente se comunicar com quem está fora da bolha. Então a gente pensa que todo mundo está falando sobre aquele assunto, né? Todo mundo sabe lidar com investimentos, todo mundo sabe lidar com assunto dinheiro. comum, né? Exatamente. E aí fui levando minha vida dentro dessa bolha. Comecei a investir, assim que eu comecei a trabalhar no banco, né? Lá com os meus 20 anos de idade. E sempre me arrependendo de não ter começado antes. É o maior arrependimento de quem se torna investidor. A gente sempre pensa, nossa, se eu soubesse disso antes, hoje eu já teria uma fortuna. Então é um pensamento muito comum. E aí eu fui trabalhar no banco de investimentos, fiquei nessa bolha aí durante muito tempo, até que um dia eu quis sair para empreender por conta dessa vertente da minha família. E aí saí, empreendi, mas não gostei do que eu estava fazendo. Aí tomei uma outra decisão de me mudar para fora do país. Fui para fora do país e meu pai ficou doente, teve câncer, eu tive que voltar e foi no período da pandemia. É esse período que eu quero trazer aqui, porque foi o período que eu estava estudando finanças sustentáveis, que é um assunto um pouco mais complexo do que propriamente finanças, né? É uma coisa muito nova, é uma coisa que as pessoas não falam ainda, e naquela época falavam menos ainda.
E eu estava super feliz fazendo o meu curso na Frankfurt Business School, super maravilhada com tudo que eu estava acompanhando, e as pessoas começaram a produzir muito conteúdo, né, em 2020, por conta da pandemia. Eu falei, quer saber? Eu quero Vamos também, vamos surfar, ver o que acontece. Eu quero ter pessoas para poder falar sobre isso, né? Quando a gente está apaixonado por alguma coisa, a gente quer trocar essa ideia e tal, e como ninguém sabia, comecei a fazer conteúdo e eu via que as pessoas vinham me perguntar coisas muito mais básicas, muito antes do que eu estava ali querendo trazer. Eu falei, gente, as pessoas não investem, elas não sabem, Sim. elas estão presas ali a poupança. Você acha que essa foi a sua maior dificuldade quando você começou a falar sobre isso, ensinar mulheres sobre isso aqui no Brasil? Sim, foi a minha maior dificuldade, ainda é. Uhum. Ainda é um problema, ainda é uma objeção. A gente falou muito de crenças hoje, né? Uma das crenças é achar que investimento é coisa de homem. Isso ainda existe, está mudando, nós estamos evoluindo em relação a isso. O número de mulheres na Bolsa, desde 2020, aumentou bastante. Uhum. Por conta desse hype que aconteceu, e a gente agradece muito a grandes players aí do mercado por popularizar. Abriram um caminho, exatamente, né? Gerar essa curiosidade. E aí as mulheres estão entrando no mercado de investimentos, mas ainda representa uma quantidade muito pequena. Na verdade, o brasileiro como um todo, ele representa uma quantidade muito pequena de investidores. A gente precisa mudar isso. A mulher ainda é menor por conta dessa objeção de achar que é coisa de homem. Uma objeção que é comum aí a ambos os sexos é acreditar que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. Isso é uma crença, a gente consegue investir a partir de R$10. Uhum. R$10 a gente consegue fazer investimentos. E tem diversas outras, né? Como meu pai tinha, que investimento era cassino, que é muito complexo, então não sei. Ou que você vai perder, ou que falar sobre dinheiro é uma coisa suja, um pecado, né? Ganancioso. A gente não para pensar que toda a nossa cultura ela é pautada na ideia de que o pobre é o mocinho e que o rico é o vilão. E se você associa investimentos à riqueza, você não quer ser mal. Então é melhor você ficar separado, melhor você não fazer parte desse mundo. Sim, também que dinheiro não traz felicidade. Eu queria ser triste em Paris todos os dias. Né? Triste sofrer num iate, gente, um belo café da manhã. Sim. Dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro é uma ferramenta, na verdade, sim. né? Ele abre portas, né? Ele dá acesso. Exatamente. Ele ajuda a sua família quando precisa. Gente, tem algo melhor do que você deitar para dormir e ter paz, sabendo que amanhã você não vai precisar gerar a roleta para escolher qual conta você vai pagar. Sim. Ou então rezar para que todos os seus entes queridos estejam bem, não precisam de dinheiro. Sim. Porque você não vai ter como. Gente, ou tem alguém na sua porta batendo lá, te cobrando de dívidas. Isso é complicado. Isso é complicado. Exatamente. E aí, me fala uma coisa. Em toda a sua jornada de lutas e vitórias, né, como todas nós, teve alguma específica que você falou, meu Deus, esses limões aqui que a vida tá me dando, não sei nem por onde eu começo, mas você conseguiu fazer uma boa limonada disso tudo? Sim, exatamente com essa questão do propósito que eu tenho em relação a investimentos, em relação ao planejamento financeiro. A minha vida toda eu vi a minha mãe super dependente do meu pai financeiramente. Ela abriu mão de muitos sonhos dela porque ela não podia bancar esses sonhos. Meu pai não dava autorização para ela ir em frente. Então eu cresci vendo aquilo, falando, não quero isso para mim, não quero isso para mim. E aí acabou que minha mãe foi um exemplo do que não fazer para mim, né? E eu vejo muitas mulheres, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que são muito vulneráveis por conta dessa dependência financeira. Sim. Falei, então, juntando o útil ao agradável, vamos trabalhar com essa mulherada para fazer com que elas não só invistam, mas que tenham ali um autocuidado financeiro que vão permitir que elas estejam onde elas querem ficar e não onde elas precisam ficar. Sim. Mas quando eu comecei a investir, eu comecei a ver que eu sabia fazer aquilo, que não era um bicho de 7 cabeças, que eu não tava perdendo dinheiro, mas aí tava rendendo, né? E eu dormia, acordava com, né? A gente brinca que cai assim na conta, espingadinho, mas cai.
que eu não precisava abrir mão do meu café que eu gosto, num lugar gostoso, né, para poder, enfim, ser próspera, mas que tem outros caminhos. Isso foi tão libertador que eu comecei a ser, quase virou uma seita, né? Eu me de porta em porta falar do trabalho da Maísa a várias pessoas, tipo uma seita, para mais mulheres entrarem também na comunidade que ela está criando, porque... Eu tô te imaginando, tocando campainha. Oi, pessoal, tudo bem? Tem uma mulher aqui que quer aprender mais sobre criança, mais sobre dinheiro. Porque é muito libertador quando você passa por algo que, enfim, que muda a sua mentalidade e você vê pessoas que precisam daquilo também. Tipo, abre os seus olhos, né? E hoje Você tem a solução pro seu problema. Exato. E hoje a Mai tá fazendo uma comunidade de mulheres que querem ser investidoras, que sonham alto, né? E que não veem a prosperidade, que não veem o dinheiro como um problema, mas como uma solução. Exato. E eu acho que o maior ganho de ter uma comunidade, eu acho que é exatamente essa, tá no ambiente certo, na hora certa, né? E todo mundo caminhando para a mesma direção e se fortalecendo. É melhor do que ninguém você que participa da comunidade para falar o que é a comunidade. Eu brinco que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre a comunidade, porque para mim ela representa muita coisa. E a gente não tem referência, porque não tem no mercado nada parecido com a comunidade Money Circle. Não somos um curso, só um curso, né? Apesar de termos cursos na nossa área de membros. Não somos um clube de investimentos propriamente dito, porque você não vai me dar o seu dinheiro para eu investir por você, isso não existe dentro da comunidade. A gente investe juntas, sim, nos mesmos ativos, montando a mesma carteira, mas cada uma com a sua conta de investimentos. Sim. E a Maísa faz questão de a gente aprender o que a gente está fazendo. A gente tem que aprender, não é para ser tapada, você tem que aprender para quando estiver numa mesa e começar a falar sobre o assunto, você saber o que está fazendo. Exatamente. Né? Não ficar refém de alguém que está operando o seu dinheiro, que é tão suado, né, gente? Puxa, não vem de árvore. Realmente, você tem que produzir, você tem que fazer acontecer. E ela incentiva a gente a aprender. E eu acho isso muito legal, porque como na nossa cultura isso não é uma coisa valorizada, né? Eu, por exemplo, quando era criança, dinheiro era um assunto que a gente não falava muito pouco, né? Não por nada, mas porque outras coisas eram prioridade naquele momento, né? Exatamente. Então hoje, na vida adulta, poder escolher o que faz com o meu dinheiro e ter a sabedoria, cuidado, né? exato, né? Ver aquilo como algo que enfim, quando eu comecei a investir, foi exatamente esse meu pensamento. A Larissa do futuro vai ficar muito feliz. Eu pensava nisso, ela ficar orgulhosa de mim, porque eu comecei agora, né? E depois eu fui pegando gosto pela coisa. É difícil não investir depois que você pega gosto pela coisa. Você fica uma máquina de investir. Né, você dormindo lá e pegando dinheiro em dólar, em real, em euro. Muito legal. É muito interessante. E te anima, né, a continuar investindo nos pingados. Ele tem uma didática muito boa. Alguns investimentos a gente faz para poder ter essa renda passiva. E nada melhor, nada mais educativo do que você ver que o sacrifício que você fez hoje está se pagando daqui a um tempo, né? Um curto período de tempo. Quando a gente fala de renda passiva, a gente imagina já o dinheiro pingando no próximo mês, por exemplo. Não tem nada mais educativo do que isso. Sim, ele vem. Mas, se hoje alguém quiser começar a investir, o que você indica? A Money Circle, se você for mulher. Mas eu indico primeiro você se autoconhecer. Não adianta ir até um mercado procurar alguém para copiar uma carteira de investimentos que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com seus objetivos. Investimentos é algo assim particular que você precisa ter esse entendimento de qual o objetivo, o que você espera ao investir aquele dinheiro. É para comprar um carro, uma casa, para viajar ou para sua aposentadoria, para você fazer uma construção patrimonial. Primeiro se conheça e depois você conheça os investimentos que tem disponíveis no mercado. Legal. E se a pessoa quiser fazer parte da tua comunidade, que para mim a comunidade hoje é o que vai fazer um negócio se perpetuar no mercado, né? Porque não tem nada mais envolvente do que estar num ambiente, enfim, que te leve pra frente, né? Que tem um propósito maior. E a Mai já me compartilhou alguns sonhos que ela tem, né? De até ajudar mulheres no futuro, né? E fazer coisas numa veia mais social, né? Sim. Eu tenho um projeto de ter uma carteira pública ali dentro da comunidade, onde as meninas, as membros da comunidade vão ali investir nessa carteira pública. É claro que eu também vou fazer parte, porque eu sou
muito grata a tudo que eu tenho e eu acredito muito na lei do retorno, né? Quanto mais você tem, mais você deve retornar para ter mais. Eu penso muito nisso. E aí o projeto seria essa carteira pública, onde a gente investiria e chegando a determinada meta, a gente escolheria abrigos que acolhem mulheres ou então instituições que ensinam mulheres algumas habilidades para tornar o mundo feminino menos vulnerável. Sim. Gente, muito legal isso, né? Eu gosto. Também. Não desiste, eu gosto muito disso. Não vou desistir que você vai estar lá. Adoro. E algo que eu já falei em outros episódios é que o universo do empreendedorismo ele é maravilhoso porque a gente não segue uma linha muito reta, né? A gente vai abrindo braços. E hoje, além de ser uma mentora de finanças, você também tem outros projetos, né? Tem esse, né, que é um sonho, mas tem outros que já estão acontecendo, como, por exemplo... Um look maravilhoso. O look de hoje, que é o patrocínio da loja da Maísa e da Manu. Gente, preciso conhecer a Lecatre. Lecatre é um outro investimento que eu estou fazendo, um pouco diferente, mas é um investimento que tem tudo a ver comigo também. Eu gosto desse universo da moda, não sou igual a Manu, que é a nossa... que faz toda a curadoria da marca, que futuramente vai desenvolver as coleções. Ela é mais da parte criativa, eu sou mais da parte empresarial, mas é uma nova vertente, é um novo projeto diferente. Se tem uma coisa que eu ensino todo mundo, é o quê? Múltiplas fontes de renda. Você precisa ter múltiplas fontes de renda. Não dá para contar com uma só, mesmo que essa uma seja extremamente boa, lucrativa. né? E também no seu capital intelectual. Capital humano, super importante, né? O que vai te trazer maiores rendimentos. Não tem nenhum produto financeiro que vá te render mais do que o seu capital humano. Isso. Gente, amei receber a Maísa. Também, gente. O espaço da Lara é maravilhoso aqui. É maravilhoso. Você é maravilhosa. Que bom que você fez. Eu também. Foi um papo muito gostoso que a gente teve aqui. Aprendam a investir. Aprendam a exercer melhor o seu capital humano. A Lara é muito boa nisso, gente. E é isso. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Mai, vou deixar aqui embaixo na legenda os arrobas dos Instagrams, porque são alguns. Aí você olha todos os projetos que ela tem. E façam parte. E façam parte. Que eu tenho. Tá muito Obrigada, bem-vinda. Lara. Eu que agradeço. Um beijo. Até o próximo. Tchau.